Boa noite, amados irmãos, boa noite a todos. Que Jesus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém, amados? Amados irmãos, eu sou o pastor Cândido e quero deixar essa mensagem maravilhosa para vocês hoje. Nós sabemos que temos tempos difíceis, mas a própria palavra de Deus diz: nesse mundo tereis aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo, disse-lhe Jesus, né? E quem somos nós? Nada sem Ele, e tudo com Ele, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos guarda. Sangue de Jesus tem poder na nossa vida, não é verdade? Jesus esteve na terra para nos salvar, mas em consequência do seu tempo aqui na terra, o seu ser humano, né? Não o divinal, o seu ser humano, ele acabou fazendo alguns milagres, fez muitos milagres, fez a cura do endemoniado de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, né? O paralítico de Cafarnaum, mas um deles me chamou a atenção, que é a cura de um leproso. Está em 1 Marcos, está em Marcos capítulo 1, versículo 40, tá? Do 40 até o 45. Então pegue a sua Bíblia para você me acompanhar, e eu vou explicar algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, não é verdade? A cura de um leproso está em Mateus 8, de 1 a 4, e Lucas capítulo 5, 12, 14. Mas eu estou no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Deu tempo de você pegar a sua Bíblia, me acompanhar? Preste bem atenção. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-se-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou logo a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amados irmãos, nós sabemos que a lepra é uma doença horrível, onde a pessoa fica com o corpo cheio de pus, cheio de ferida, fica fedorento, azedo. E para aquela época, né, na época de Jesus, quem era leproso, as pessoas associavam ao pecado. As pessoas associavam a lepra ao pecado, olha só. Então, além de a pessoa ser doente, ela era expulsa da cidade, ela era expulsa da sociedade, ela era expulsa do seu seio familiar. Então, além de ela sofrer com aquela doença, o corpo cheio de ferida, sem poder descansar, deitar ou dormir direito, ela tinha que sofrer com a solidão, porque ela era expulsa da sociedade. E quando a pessoa precisava comprar alguma coisa, eles eram isolados, né? Existia uma comunidade só de leprosos. E quando eles precisavam comprar alguma coisa, eles vinham até a cidade e se cobriam todinho e diziam: imundo, imundo. Eles eram obrigados a dizer isso, para que as pessoas se afastassem dele, porque eles estavam com lepra.
E muitos associavam a lepra ao pecado. A pessoa ficou leproso porque ele é pecador. Lembram de Miriam, quando ela quis tomar a liderança de Moisés? Ela também pegou lepra, né? Ficou 7 dias com lepra, ela foi curada depois do arrependimento, claro. E o que me chamou a atenção aqui foi no versículo 40, quando o leproso aproxima-se dele, um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, pode limpar-me. Olha só, ele não falou curar-me, ele falou limpar-me. E eu lendo a Bíblia aqui, vocês podem me corrigir, todos os casos de lepra, eles não diziam me cura, me limpa. Jesus dizia: vá, como ele disse aqui, quero ser limpo. E a pessoa tinha o corpo limpo. E a simplicidade, amados, com que ele chegou a Jesus. Ele todo leproso, todo doente, ele sabia que Jesus era Deus, Deus. E ele chegou com humildade, né? Tem pessoas que dizem assim: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me ajude. Mas não, eu estou desesperado, eu estou isso. Mas não, aqui o leproso chegou com sabedoria, com humildade, para pedir a Jesus: Senhor, se queres, podes limpar-me. Olha a humildade que ele usou, né? E aí o Senhor disse na hora: quero ser limpo. Então, irmão, esses casos de doenças, como eu estou falando aqui, a doenças relacionadas ao pecado, né? Doenças como a lepra na época de Jesus, até antes, era relacionada ao pecado. E hoje, pastor Cândido, e hoje? A lepra tem cura, né? Ela, aliás, não tem cura, né? Ela é cuidada e tudo para não se estender mais. Mas e hoje? Quais são as doenças relacionadas ao pecado hoje? Amém? É assim, o versículo 42 diz assim: e tendo ele dito isso, logo desapareceu e ficou limpo, e advertindo severamente, logo despediu. No 44, quando Jesus diz assim, e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Olha só, amados, até aqui o Senhor ainda diz para ele se comparecer para manter a lei de Moisés. Jesus, como uns dizem por aí, Jesus não veio contra a lei de Moisés, não. Ele veio justamente porque as pessoas estavam distorcendo a palavra de Deus, como hoje acontece, né? E ele, tão ansioso por ter sido curado, por ter tudinho, ele pegou, saiu espalhando para todo mundo. E o que acontecia? Aquela multidão queria milagres. Mas o objetivo de Jesus aqui na terra era nos salvar, ou salvar-nos, como você quiser. Amém? Era salvar o povo de Deus. Os milagres foi apenas uma consequência da sua vinda aqui. Ele via o sofrimento e realmente ele, como Deus, ajudava as pessoas, curava as pessoas, tratava as pessoas, porque ele é Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Só que o leproso, ele ficou tão entusiasmado com a sua cura que ele saiu falando para todo mundo, de modo que Jesus não podia mais estar na cidade. Aí ele foi para outra cidade. No 45, né, eu estou lendo o livro de Marcos, para quem está chegando agora, capítulo 1, versículo 40 a 45, sobre a cura de um leproso. No 45 diz assim: mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Aí de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, de todas as partes iam até ele. Amados irmãos, lá em Levítico capítulo 13,
ela descreve todinha sobre a lepra. Se você tem um estômago forte, ou se você vê, leia Levítico capítulo 13, que lá ela vai descrever todinho o que era a lepra. Era um sofrimento muito grande, e ainda a pessoa era associada ao pecado. Ele era um pecador para aquela comunidade, para a sociedade da época. Olha o quanto o leproso sofria, amados irmãos. Mas pastor Cândido, naquela época lá, a lepra era o que mais acontecia, era associado ao pecado, né? E agora, nos dias de hoje, nós sabemos que existem muitas doenças relacionadas ao pecado. Amém, amados irmãos? Relacionada ao pecado. Quais são elas? Alguém sabe? Eu sei que você sabe. Você pode escrever aí para mim. Eu vou curtir, vou te agradecer, vou orar pela tua vida hoje. Nós temos a ira, né? Várias passagens da Bíblia falam sobre a ira, né? E nós temos também a inveja, o orgulho. Isso aí, irmão, são doenças associadas ao pecado. Você tem inveja do seu irmão, do seu vizinho, do seu ente querido, porque ele conquistou alguma coisa. Nós sabemos que isso existe, amados irmãos. Não podemos fechar os olhos para as doenças atuais, né? Que graças a Deus não é a lepra, que era um sofrimento muito grande, mas essa inveja, essa doença, a luxúria, a preguiça, a avareza, irmão. A avareza é uma doença também. A gula é uma doença. Então nós temos que prestar bem atenção. Essa doença que era associada ao pecado, que é a lepra, e a doença que é associada ao pecado de hoje. Se a pessoa diz, não, irá não é pecado, então, irmão, vamos ler a Bíblia. Não, ter orgulho não é pecado. Vamos ler a Bíblia. Inveja, irmão. A inveja, ela chega a causar dores nas pessoas. Porque se a gente não está vendo aquela pessoa que está com inveja, às vezes a pessoa está do seu lado e está com inveja, não é verdade? Então, é muito mais fácil nós fazermos as coisas em silêncio, que ninguém vai te criticar, ninguém vai querer o que você está fazendo, ninguém vai dizer que você está certo ou está errado, sendo que são coisas boas. E olha só, vários versículos que falam de doença, falam da unção, né? Tem o óleo ungido no Antigo Testamento, tem óleo ungido no Novo Testamento. Para quem não sabe, eu passei uma pendência muito grande com meu filho na UTI. O meu filho estava na UTI, deu pneumonia, ele ficou braba, né? E ficou internado na UTI. E a fé que eu tenho em Jesus Cristo, ele nos levava para a UTI e eu orava na UTI. Você sabe que a UTI é silenciosa, mas mesmo assim eu orava na UTI, as pessoas ficavam me olhando, porque orar é isso aqui, é orar, oratória. Eu estou falando com você, enviando essa mensagem que Deus mandou nesse testamento. Por quê? Porque seja qual for o teu problema, qual for a tua tristeza, qual for a tua doença, qual for o que as pessoas que estão ao seu redor estão sentindo, ou doença ou tristeza, o Senhor está contigo neste momento, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que é a nossa fortaleza no momento da angústia. E eu usei o óleo ungido, irmão, dentro da UTI, na barriga do meu filho que estava inchada, no pulmão, e ele estava respirando por aparelho. Eu falo isso, mas emociona, né? Porque quem é pai sabe disso, quem é mãe sabe disso. E dentro da UTI, a médica falou tanta coisa, que o furar o pulmão do meu filho, drenar essas coisas todinha, que o meu filho ia passar tantos dias na UTI. E amado, eu fui para os pés do Senhor, como eu sempre vou, joelhos no Senhor. E lá em Tiago 5,14, que é no Novo Testamento, né, diz: alguém
doente na sua casa, chame o presbítero, unja-o e ore, não é verdade? Que maravilha, irmão. O Senhor fez um milagre no terceiro dia, que meu filho estava na UTI. O terceiro dia que eu estou orando, a médica chegou e disse: olha, seu filho vai respirar normal, ele vai respirar normal, vão tirar o oxigênio dele. Eu disse: glória a Deus, glórias a Deus. Eu sirvo um Deus vivo e verdadeiro, amados irmãos. E seja qual for o seu problema, se ajoelhe, fale com Deus. E assim nós temos o óleo ungido. Na 1 Samuel 9,16, nós temos dos sacerdotes, está em Êxodo 29, 7. E nós temos no Novo Testamento, nós temos em 1 Reis 19,16, Levítico 13, 3, né? Como eu falei lá também, leia o capítulo 13, que fala sobre a doença de antigamente. Por quê, pastor? Porque as pessoas associavam aquela doença ao pecado. Eu estou diferenciando que nem tudo era o pecado. A pessoa adoecia mesmo. Olha, aqui eu estou falando da inveja hoje, né? A inveja de hoje, que ela é associada a uma doença pecaminosa, né? A Miriam, que teve inveja de Moisés, ela ficou doente. Olha só, além de ela pegar a lepra, que foi associada ao pecado dela, ela ainda teve a inveja, que ela queria tomar a liderança de Moisés. Mas a liderança era de Deus, ele que escolheu Moisés. Então a briga foi muito grande. E nós temos isso. O que revela Jesus sobre nós? Ele é digno de toda adoração, não é verdade? Aqui no 40, e aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe, pondo-lhe de joelhos, olha só, de joelhos, diante dele, lhe dizia: se queres, pode limpar-me. É outra coisa que eu quero dizer, irmão. A lepra não é curar-me. Toda a palavra que eu já li aqui é limpar-me. Então, Senhor, limpa-me dessa doença, né? E teu corpo fica limpo, e o Senhor te perdoa. O Senhor, Ele te ama, Ele te adora, mas Ele quer uma coisa, que você busque por Ele, busque pelo Senhor. E aí nós temos a compaixão de Cristo, né? Aqui no 41, quando Ele disse: quero ser limpo. Ele é um Deus misericordioso. Então a compaixão de Cristo, quando Ele disse: quero ser limpo, olha que maravilha, foi na hora o leproso limpo. E a compaixão e a pureza, né? O puro toca o impuro, porque naquela época ali, como está aqui no 41, né? E tendo dito isso, a lepra desapareceu. Jesus tocou no leproso. Naquela época ninguém podia tocar, que ficava sujo, que ficava imundo, mas Jesus tocou. Então é o puro tocando no impuro, onde foi uma grande bênção para aquele homem sofredor, tinha sofrido bastante. E ele fala aqui do cumprimento da lei. Muita gente diz que Jesus veio muita gente fala que Jesus veio desfazer a lei de Moisés. Negativo. Aqui no 44 ele diz assim, olha, e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, olha só, o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Naquela época, amado, a pessoa era curada de lepra, então ele tinha que procurar o sacerdote. Aí o sacerdote, ele levava 2 pombas, levava uma madeira de cedro, e ali levava tipo uma esponja, que eu esqueci o nome neste momento, onde um pássaro era morto, e aí o sacerdote, ele pegava aquela esponja, espirrava 7 vezes o sangue no leproso, e depois examinava ele todinho e via que ele estava curado. Era que o sacerdote ia divulgar para a sociedade que aquele homem estava curado, então ele era aceito de novo. Era a lei de Moisés. Então Jesus estava muito bem, né, ensinando a lei de Moisés, e ele fez o cumprimento da lei. E a súplica do leproso, né, em 40, essa foi maravilhosa. Ele teve humildade,
para pedir a Deus. Ele podia chegar lá que ele estava cheio de dores, cheio de ferida, ele podia chegar lá todo agoniado, com aquela roupa, porque não tinha que estar todo coberto. Senhor, pelo amor de Deus, me ajude, me cure, não sei o quê, porque o Senhor é meu Deus. Não, ele chegou lá com humildade, amados irmãos. Senhor, se queres, podes limpar-me. Disse Jesus novamente: quero ser limpo. O pedido de silêncio, quando Jesus pede para ele não falar a ninguém, no 45, no 44 diz assim: não digas nada a ninguém. Jesus está pedindo que é justamente porque muitas pessoas iam procurá-lo só para cura, para isso, e ele estava na terra para nos salvar. Ele estava aqui na terra para nos salvar, e era isso que ele veio fazer. Amados irmãos, existe um Criador, não é verdade, que é o nosso Deus, Jeová, segundo Isaías 12:2. E várias passagens da Bíblia, o nome do nosso Deus é Jeová. Nós não pronunciamos muito, mas é esse. Existe um Criador, um Salvador e um Consolador. Por isso que nós cremos na Trindade, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quem são o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Que às vezes eu perguntei para algumas pessoas, é a nossa Trindade. Olha, é o nosso Criador, o nosso Salvador e o nosso Consolador, que é esse que nos acompanha aqui na terra. Porque quando Jesus subiu para preparar nossa morada, que foi que ele disse? É necessário que eu vá, lá em João capítulo 14, versículo 16, é necessário que eu vá para que o Espírito Consolador venha. Então, amados irmãos, lembre-se sempre, nós temos um Criador, um Salvador e um Consolador. Amém? E o que eu quero dizer para vocês é que a vida desse homem serviu de um poderoso testemunho. Ele soube se aproximar de Jesus, não como alguém exigente e cheio de direito, mas suplicando e adorando a Deus. E é isso que eu quero te dizer. Se a população, na época de Cristo, eles comparavam a lepra como associada ao pecado, a doença de hoje nós temos que prestar atenção também que é associada ao pecado, que é a ira, a inveja, o orgulho, a luxúria, a preguiça, a avareza e a gula. Isso são associados ao pecado hoje. Amém? Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Amém? Vamos orar? Quero orar por você. Se você depois quiser deixar uma mensagem pedindo oração para alguém, para sua mãe, para o seu pai, para você mesmo, ou para um vizinho, ou para um ente querido, eu estou aqui para orar para você, por você. Vamos lá? Senhor, meu Deus e Pai amado, eu te agradeço por esse momento de coinonia com meus irmãos, mesmo sendo através da internet. Abençoa cada um que assistiu esta palavra, abençoa a sua casa, o seu lar, seus filhos. Abençoa o Lula Santos, meu amigo, o pastor Antônio Santiago, a Valdirene Ribeiro, a Irlane Martins. Irlane, que Deus te abençoe e te guarde. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Abençoa, Senhor, cada um que vai assistir essa mensagem e vai diferenciar para a nossa cura, assim como o Senhor curou Naamã. Cure-nos, Senhor. Cure essa pessoa se ela estiver doente, se ela estiver triste, se ela estiver angustiada, Senhor, visite-a. Que seus anjos acampem em cada lar, Senhor, nos protegendo e nos livrando de todo mal, Senhor. Que essa pandemia saia, que essa pandemia saia, que essa pandemia saia em nome de Jesus, passe longe da gente. Um abraço do pastor Cândido Valino, que Deus te abençoe e te guarde. Amém.